Neste vídeo, eu te explico como o futebol surgiu e se desenvolveu ao longo dos séculos. Você vai aprender fatos interessantes sobre as primeiras regras, jogos lendários e como o esporte se tornou um fenômeno global. Há centenas de anos, as pessoas já jogavam jogos com bola que pareciam com o futebol. Na China, por volta de 200 a.C., existia um jogo chamado Cuju, em que se tinha que chutar a bola para dentro de uma rede. Também na Europa, na Idade Média, os camponeses costumavam chutar bexigas de animais. Mas isso ainda não era o futebol como conhecemos hoje. As regras eram confusas e diferentes dependendo do lugar. Na Idade Média, um jogo caótico chamado Mob Football se tornou popular na Inglaterra. As vilas competiam para levar uma bola de um lado ao outro da cidade. Havia poucas regras, e machucados eram comuns. Às vezes, centenas de pessoas participavam, e o jogo ficava bastante violento. Era tão descontrolado que até reis tentaram proibi-lo. No século XIX, na Inglaterra, começaram a organizar o futebol. Escolas como Eton e Rugby criaram suas próprias formas de jogar com regras fixas. Algumas permitiam que se carregasse a bola com as mãos, outras não. Isso gerou discussões sobre como o futebol deveria ser jogado. Essa foi a origem do futebol moderno. Em 1863, representantes de escolas e clubes se reuniram em Londres para criar regras unificadas. Eles fundaram a Football Association, VNFA, a primeira organização oficial do futebol. Foi decidido que a bola só poderia ser tocada com os pés, e as mãos estavam proibidas. Nesse momento, o futebol e o rugby se separaram definitivamente. As novas regras tornaram o jogo mais claro e justo. O clube de futebol mais antigo do mundo é o Sheffield FC, fundado em 1857 na Inglaterra. Os jogadores eram amadores que jogavam por diversão. Eles criaram suas próprias regras, que depois influenciaram a FA. Organizaram partidas contra outros times, muitas vezes em campos irregulares. O Sheffield FC ainda existe até hoje. Na década de 1870, mais e mais pessoas começaram a assistir partidas de futebol. Clubes como Preston North End e Aston Villa ficaram famosos e atraíram fãs. Os jogos passaram a acontecer em campos melhores, com linhas e gols marcados. Os espectadores pagavam entrada para apoiar seus times. Assim, o futebol profissional começou a surgir. Em 1871, a FA iniciou sua primeira competição, a Taça FA. Times da Inglaterra competiam para descobrir qual era o melhor clube. A final foi disputada no Kennington Oval, em Londres, diante de alguns milhares de pessoas. O Wanderers FC venceu o primeiro torneio por 1-0 contra o Royal Engineers. A Taça FA continua sendo uma competição famosa até hoje. Na década de 1880, a Inglaterra levou o futebol para outros países. Marinheiros, comerciantes e estudantes jogavam na Espanha, Alemanha e Itália. Logo, clubes próprios foram fundados, como o FC Basel na Suíça em 1893. As regras da FA foram adotadas, mas cada país acrescentou suas próprias ideias. Assim o futebol se tornou internacional. Em 1885, a FA permitiu que jogadores fossem pagos para jogar futebol. Antes, isso era proibido, porque o futebol deveria ser um esporte amador. Clubes como Blackburn Rovers começaram a pagar seus astros para mantê-los. Isso tornou o esporte mais profissional, mas também mais caro. Muitos fãs acharam isso empolgante, outros ficaram chateados.
Em 1904 foi fundada em Paris a FIFA, a Federação Mundial de Futebol. Representantes de 7 países, como França e Bélgica, se reuniram. Queriam organizar jogos internacionais e definir regras globais. A Inglaterra inicialmente não participou, mas entrou depois. A FIFA virou a organização mais importante do futebol. Em 1872, Inglaterra e Escócia se enfrentaram no primeiro jogo internacional oficial. A partida aconteceu em Glasgow e terminou 0-0. Só algumas centenas de pessoas assistiram, mas foi um momento importante. Os jogadores não tinham uniformes, usavam roupas simples. Jogos assim fizeram o futebol crescer entre países. Em 1900, o futebol participou pela primeira vez dos Jogos Olímpicos, em Paris. Só 3 times jogaram: Inglaterra, França e Bélgica. A Inglaterra ganhou a medalha de ouro, mas não era um torneio grande. Depois, as Olimpíadas ficaram mais importantes para o futebol, principalmente para os amadores. Profissionais não podiam jogar por muito tempo. Em 1930, a FIFA organizou a primeira Copa do Mundo no Uruguai. Só 13 times participaram, porque a viagem era longa para muitos. O Uruguai venceu a final contra a Argentina por 4-2, diante de 68 mil torcedores. O troféu se chamava Jules Rimet. Foi o começo da Copa do Mundo como conhecemos hoje. Durante a Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, quase não se jogou futebol. Muitos jogadores foram para a guerra e estádios foram destruídos. Na Inglaterra, ainda aconteceram partidas pequenas para animar as pessoas. Depois da guerra, o futebol ajudou a unir os países novamente. Virou um símbolo de paz. Nos anos 1950, o futebol cresceu e ficou mais emocionante. Estrelas como Pelé, do Brasil, e Alfredo Di Stéfano, da Argentina, encantaram os fãs. A Copa de 1954 na Suíça foi um grande sucesso, com a Alemanha como surpresa vencedora. Os jogos começaram a ser transmitidos na TV, chegando a milhões de pessoas. Em 1954, a Alemanha venceu a Copa do Mundo contra a Hungria por 3-2. O jogo ficou conhecido como o Milagre de Berna porque ninguém esperava. A Hungria era muito mais forte, mas a Alemanha lutou até o fim. Para muitos alemães, foi um símbolo de esperança após a guerra. Foi o primeiro título mundial da Alemanha. Nos anos 1960, a TV colorida chegou e o futebol ficou mais vibrante. Os uniformes ganharam cores fortes e os estádios ficaram modernos. A Copa de 1966, na Inglaterra, foi a primeira transmitida ao vivo para o mundo todo. A Inglaterra venceu em casa a Alemanha por 4-2. O famoso gol polêmico de Wembley ficou marcado. Pelé levou o Brasil ao título mundial em 1958, 1962 e 1970. Com 17 anos, marcou 6 gols em 1958 e virou uma estrela mundial. Seus dribles e gols o tornaram o jogador mais famoso de todos os tempos. Em 1970, ganhou sua terceira Copa, um recorde. Para muitos, ele é o melhor jogador da história. Em 1970, na Copa do México, foram usados pela primeira vez os cartões amarelo e vermelho. Antes, os árbitros só davam advertências verbais,
o que causava confusão. O amarelo significava aviso e o vermelho, expulsão. Isso tornou o futebol mais justo e claro. Os árbitros passaram a ter mais controle. Nos anos 1970, os ZWA tentaram popularizar o futebol. Estrelas como Pelé e Franz Beckenbauer jogaram na NASL, North American Soccer League. A Copa de 1994 no ZWA foi um sucesso, com muitos torcedores. Mesmo assim, o futebol americano continuou mais popular. O futebol foi crescendo devagar. Nos anos 2000, o FC Barcelona virou um dos melhores clubes do mundo. Com jogadores como Lionel Messi e o técnico Pep Guardiola, conquistaram tudo. Em 2009, ganharam a Champions League com um estilo genial. O jogo tic-tac, com muitos passes, ficou famoso. Os fãs adoravam seu jeito de jogar. Desde os anos 2000, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo disputam quem é o melhor. Ambos quebraram recordes, marcaram centenas de gols e ganharam muitos títulos. Messi é conhecido pela técnica, Ronaldo pela força e salto. Os fãs ainda discutem quem é melhor. Essa rivalidade marcou uma era inteira. Nos anos 2010, as transferências ficaram cada vez mais caras. Em 2017, o PSG pagou 222 milhões de euros por Neymar, um recorde. Clubes como Manchester City e Real Madrid também gastaram milhões. Isso mostrou quanto dinheiro há no futebol. Alguns fãs acharam exagerado. Em 2018, o VAR, árbitro assistente de vídeo, foi usado na Copa do Mundo. Os árbitros puderam revisar jogadas polêmicas na tela. Isso ajudou a evitar erros, como impedimentos ou faltas. Alguns gostaram, outros acharam chato porque os jogos demoravam mais. Hoje, o VAR é padrão. Nos anos 2010, o futebol feminino ficou mais popular. A Copa do Mundo de 2019, na França, teve milhões de espectadores. Jogadoras como Alex Morgan e Ada Hegerberg viraram exemplos. Os times melhoraram e os jogos ficaram mais emocionantes. Finalmente, o futebol feminino recebeu mais atenção. Em 2022, a Copa aconteceu pela primeira vez no inverno no Catar. Por causa do calor no verão, foi adiada. Houve muitas críticas sobre as condições de trabalho lá. Mesmo assim, foi um evento enorme. Hoje, a tecnologia ajuda a melhorar o futebol. A linha do gol mostra se a bola entrou ou não. Os jogadores usam dispositivos que medem seu desempenho. Os fãs acompanham os jogos ao vivo por aplicativos. O esporte fica cada vez mais moderno. Ninguém sabe exatamente como o futebol vai evoluir. Talvez tenha árbitros robôs ou jogos virtuais. A mudança climática também pode influenciar, por exemplo, nos estádios. O certo é que o futebol continuará sendo um esporte para todos, que une pessoas no mundo inteiro.
Em 2010, a Unesco declarou o futebol como parte do patrimônio cultural mundial. Ele influencia países, tradições e emoções como nenhum outro esporte. Mais de 4 bilhões de pessoas assistem à Copa, da rua ao estádio. O futebol está em todo lugar. Isso torna tão especial. Os torcedores são o coração do futebol. Eles cantam, vibram e acompanham seus times. Os ultras fazem coreografias que deixam os estádios coloridos e animados. Sem os fãs, o futebol não seria o mesmo. Eles dão vida e sentimento ao jogo.